Olá pessoal do Excel Company, hoje eu quero mostrar para vocês uma fórmula que vai ajudar muito quando você tem relatórios separados por ano, assim, ó, por exemplo, 2017, 2018, 2019, que são exatamente planilhas iguais, mas que elas alteram, ou sejam em mês, ou sejam em ano, ou sejam em ambos. Então, se você tem um relatório, aqui eu trouxe para vocês um exemplo de relatório de vendas versus vendedor. Aqui é uma simulação. Então eu tenho o mesmo relatório, se vocês observarem, em 2017, 2018, 2019, ele mantém o mesmo formato, porém, cada aba, cada planilha, vamos dizer assim, é um ano diferente, ou pode ser um mês e ano concomitante. E, no fim, eu quero ter um relatório que traga o resumo desses anos. Então, se eu colocar aqui, ó, por exemplo, 2019, ele vai trazer o resultado da aba 2019. Depois eu vou explicar um pouquinho a questão do resumo aqui, né? Que a gente pode colocar, por exemplo, é sempre o ano menos um, por exemplo. 2018, ele traz um ano menos um. Ou ele pode ser ao contrário, um ano a posteriori. 2019 mais um, vamos supor. 2019 mais 2, ou 2020 mais 1, né? Vamos colocar aqui. E aí, conforme você coloca os dados aqui, ele vai puxando. Beleza? Então, 2016 eu não tenho informação, ó, não tenho uma aba 2016, mas eu tenho uma aba 2017, 2018 e 2019. Então, vem aqui 2017, é minha referência inicial. Ele puxa os anos, tá ok? Então, qual que é a grande questão aqui? A ideia é fazer com que, independente do nome da aba que eu tenho aqui, eu não preciso ficar vinculando toda vez. Porque o que acontece normalmente? Vamos abrir aqui uma cópia? Não, melhor, vamos fazer aqui um igual. O que eu faço geralmente? Eu tenho aqui, venho aqui, coloco igual, vem em 2017, janeiro. Isso é o que a gente comumente faz, tá, pessoal? Eu venho em fevereiro. Só que o que acontece? Toda vez que eu mudo esse relatório, eu tenho que ficar trocando essa referência. Então, existe uma fórmula no Excel, que é o que eu vou estar ensinando hoje para vocês, que é justamente uma forma de como colocar isso automaticamente. Então, dependendo da planilha ou da aba que eu colocar aqui, eu tenho essa referência. Vamos aqui só fazer uma simulação. Opa! Eu vou copiar, tá? Mover ou copiar aqui, ó. Vou criar um 2022, tá? Lógico que a gente criaria, zeraria esses dados aqui, colocaria as informações reais. Mas só para vocês entenderem que eu posso vir aqui, ó, colocar agora a partir de 2022 e eu já trago o resultado. Maravilha? Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, 2023, eu não tenho uma planilha chamada 2023. Vamos colocar aqui para trás, ó. E esse aqui menos um. Mais lógico, né? Os anos para trás eu tenho aqui, ó, 2022, 2023. 2023 eu não tenho ainda porque eu não criei a aba. Mas eu já posso trazer a referência relativa a esse ano. Deixa eu trazer 2022. Opa! Eu trago aqui, ó, 2021, 2020. Ó, vamos dar uma olhadinha em 2020, ó. Que ele não tem junho e julho. Por quê? Porque não está preenchido realmente, ó, tá zerado. Então, eu queria mostrar para vocês hoje essa fórmula que traz essa questão dinâmica para a gente. Como é que a gente pode fazer isso, então? Bom, pessoal, a forma mais simples para fazer isso é através de uma fórmula chamada indireto. Como é que funciona essa fórmula indireta? Bom, eu vou abrir um novo arquivo aqui para explicar para vocês como é que funciona esse indireto. Então, no Excel, como é que é a forma mais simples da gente fazer uma referência? Então, por exemplo, eu quero que D2 seja igual ao valor da J2. Essa é a fórmula mais simples, tá? Coloco um igual e a célula. Então, se eu digitar 32 na célula J2,
na D2 vai aparecer 32. Se eu digitar 42, vai aparecer D2, 42 na D2. Porém, o que eu quero fazer é utilizar um exemplo em que eu mude o número das abas. Tá vendo aqui, ó? Então, como é que eu faço isso? Utilizando a célula indireto. Como é que funciona a fórmula indireta? Vou colocar um exemplo aqui embaixo. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou falar que essa célula aqui é igual à expressão J. Beleza? É igual a J. E aqui eu vou colocar que seja igual à linha do J2. Então eu tenho duas informações aqui, ó. Uma letra chamada J e um J2. Que, se você ver aqui, ó, é uma referência. Porém, se eu juntar esses dois aqui, não funciona. Vamos por aqui, ó. Que eu quero que o E agora, o E2, seja igual a isso e isso. O D4 e o D5. Tá vendo que ele trouxe, ó? É o J2. Exatamente a mesma coisa que eu estou dizendo aqui. Porém, ele não entende que isso é uma referência. Então, o indireto vem justamente para eu trazer essa referência. Ó. Então, vou colocar aqui, ó. Indireto e junto essas duas informações. Tá vendo que agora ele está trazendo o valor de J2, em vez de ele trazer o resultado do J2? Ele pegou um texto que poderia ser uma referência e transformou realmente isso em referência. Maravilha? Espero que você tenha entendido essa parte. Então vamos para outra parte agora, que é justamente trazer as abas em referência ao indireto. Bom, pessoal, então vamos voltar aqui para a planilha mesmo, que nós vamos colocar as fórmulas. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui nas planilhas 2017, 2018, 2019. Vocês podem observar aqui, ó, que não tem nenhuma fórmula aqui, tá? É os valores preenchidos aqui, os meses. A única fórmula que tem mesmo aqui é a questão do soma de valores, mas a princípio não tem nenhuma novidade aqui, nada complexo nas abas, tá? A única coisa que tem que acontecer é o que eu falei, ó, todos os valores são iguais. Então, se você pegar o valor total de soma de vendas de janeiro, tá sempre no C13, ó. 2017, C13 é a soma de janeiro. Em 2018, a soma de janeiro também está no C13. Vocês vão observar isso aqui, que é importante na próxima planilha. Então aqui, ó, voltando para o resumo. Deixa eu dar uma limpada nisso aqui. A gente não vai usar isso aqui, não é tema dessa aula. Esses outros gráficos, deixa eu ocultar aqui. Virar esse trem aqui. Vamos ocultar aqui essas colunas aqui. Só para não ficar poluído, tá, pessoal? Mas aqui. Então vamos supor que eu quero trazer aqui, ó. Se eu digitar, o objetivo é esse. Eu digito 2017, aparece os resultados de 2017. Digito 2018, resultados de 2018. 2019, aparece o resultado de 2019. Se nós fôssemos fazer essa planilha simplesmente para os meses estáticos, qual que é o jeito mais simples de fazer? É esse aqui. Você clica no igual, estamos falando de 2019, mês de janeiro, eu venho em 2019, total, que é o C13, janeiro é isso aqui. Ó, mesmo valor, vamos de novo, fevereiro, 25.140, vem em 2019, total de fevereiro, 25.140. Opa, esqueci de colocar igual aqui, ó. Igual a soma de fevereiro de 2019. Ótimo, funcionou do mesmo jeito. Só que o que acontece? Se eu mudar agora para 2017, ele mantém os valores de 2019, em vez de ele trazer de 2017. O 2017 é 23.130 e não 20.269. 20.269 de 2019. Então o que nós vamos fazer agora? Transformar essa referência aqui da forma indireta. Lembra que eu falei para vocês que o indireto ele transforma um
texto de referência em uma referência de verdade. Então o que a gente tem que fazer? A gente precisa pegar essa referência aqui, ó, que é o igual a aspas simples 2019, aspas simples, exclamação C13. Essa referência ser um texto e depois transformar esse texto em referência através do indireto. Então a primeira coisa é fazer com que essa célula F7 encontre o endereço que eu quero. Então eu vou transformar primeiramente isso aqui num texto. Como? Eu vou vir aqui, ó, escrever concatenar, que é a função do Excel que junta textos. E eu tenho que ter exatamente esse texto aqui. Aspas simples, 2019, aspas simples, exclamação C13. Se eu pegar aqui e colocar assim, simplesmente aspas duplas dos dois lados e fechar, olha o que vai acontecer. Ele já transformou em texto, tá vendo? Dá um zoom aqui. Ó, ele já transformou em texto. Faça a comparação aqui, ó, eu vou selecionar a célula de baixo. E o texto de referência, ó, 2019 D13, é exatamente o texto que está aqui, exceto pela linha da coluna, né? Que aqui eu estou falando de fevereiro. Então vamos voltar na planilha aqui, ó. Fevereiro o resultado é na D e janeiro o resultado é na C. Mas o texto está igualzinho, ó, o que você pegar de referência e o que você pegar de texto. Só que aqui é texto e aqui é referência. Então se eu pegar aqui e colocar o indireto, que é transformar texto em... Opa, faltou uma letra. Indireto. Texto em referência. Aí ele vai pedir aqui, tá? Na fórmula indireta ele vai pedir dois argumentos. O primeiro é o texto de referência, que é o que a gente já escreveu. Ponto e vírgula. Aí ele vai perguntar se falso, o estilo, né? Se é falso ou verdadeiro. A gente vai escolher a opção verdadeiro. E vamos fechar um parênteses. Se eu der ó, Enter... Olha o que aconteceu. Ele voltou a ser a referência que ele era, ó, de 2019. Só que não está funcionando ainda essa mudança. Quando eu deixo 2019, por que quando eu coloco 2017 continua sendo esse valor de 2019? Porque na fórmula aqui eu não mudei essa referência. Então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos justamente tornar dinâmico esse texto aqui. Como é que nós vamos fazer isso? Então, vamos voltar na fórmula aqui. Então esse texto aqui todo ele tem que se tornar dinâmico. Como é que eu faço isso? Eu tenho que pegar o que é texto puro. Texto puro é aspas simples. Então aspas simples é um texto puro. Eu vou colocar entre aspas duplas. Vamos botar um zoom aqui de novo. Tá vendo que a aspas simples ficou entre aspas duplas? Porque era o primeiro termo do texto. Ponto e vírgula. Aí esse texto, aqui que está o segredo, ó. Esse texto aqui que é o 2019, eu não quero que ele seja 2019. Eu quero que ele altere conforme o ano que eu colocar dentro da célula de referência. Então aqui que está o segredo, é aqui que eu vou mudar. Eu vou clicar aqui em 2019. Só 2019, tá? Vou apagar. E vou falar que a referência aqui é justamente a célula F6. O valor que tiver nessa célula aqui. Que nesse caso aqui está dando 2017. Vou colocar ponto e vírgula. E o texto aqui vai continuar, ó. Aspas simples, exclamação C13. Como nós estamos falando do mês de janeiro, sempre vai ser C13. Por isso, voltando aquilo lá, que eu preciso que as abas aqui, as planilhas, elas sejam iguais. Os valores estejam em referências iguais. Então, voltando aqui, eu abro aspas duplas, aspas simples, exclamação C13. Aqui já estava aspas duplas, né, que eu já tinha colocado anteriormente. Deixa ela aí. E dou Enter. Pronto, ó, 2017 já começou a funcionar. Ó, janeiro 23, 130. Se eu mudar para 2019, opa, dedo a mais, já vai para 20, 269.
Eu vou tirar aqui rapidinho o indireto, vou deixar só o concatenar, para vocês verem o que está acontecendo aqui com o texto. E a gente volta com o indireto depois novamente. Então é isso que está acontecendo, tá vendo? Como eu mudei aqui a fórmula, eu coloquei o concatenar, esse F6 aqui que é o segredo, ó, porque em vez dele ter um texto puro, 2019, conforme eu altero aqui, ó, veja que o meu texto, que vai se tornar minha referência no indireto, também muda. Então é esse o segredo. Então, dependendo do ano que eu digitar aqui, ele vai mudar a minha referência. Perfeito? Agora, então, já que a gente está vendo que está funcionando, né, a referência aqui, ó, o texto de referência está sendo criado certo, a gente insere o indireto, que é a fórmula aqui que a gente está vendo nesse vídeo. Sempre um texto de referência, ponto e vírgula, verdadeiro, fecha parênteses. Aqui, opa, deu um erro aqui, o que aconteceu? Verdadeiro, concatenar. Ah, tá. Depois eu vou colocar uma outra coisa aqui, porque o que está acontecendo? Não existe 2016 aqui, tá vendo? Ó? Por isso que ele deu esse erro. Se eu colocar 2017, ele já vai aparecer 2018. Então nós vamos corrigir duas coisas nessa fórmula nossa aqui. O que são essas duas coisas? A primeira coisa é, como eu quero arrastar essa fórmula para baixo, se eu arrastar ela vai pegar essa referência do F6 aqui e vai levar para baixo o ano aqui. Então, em vez dele pegar o ano, ele vai pegar o valor do mês. Então, para eu poder arrastar para baixo, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar um cifrão na frente do 6 dessa fórmula aqui. Que aí na hora que ele for passar a fórmula para as células de baixo, ele não vai pegar a referência errada. Então essa é a primeira parte. A outra parte é justamente a gente corrigir isso daqui. Se eu tiver um ano que eu não tenho aba ou planilha, eu não quero que apareça esse erro. Eu quero que apareça igual tá aqui, ó, tracinho. Como é que eu faço? Eu utilizo a fórmula aqui, cerro. Aí ele vai falar assim, ó, o valor do erro, que é toda a minha fórmula. Venho aqui no final ponto e vírgula. E eu ponho o que eu quero que apareça se tiver um erro. Então eu vou abrir aspas duplas, porque é texto. 2 traços. Fecho aspas duplas, que é o texto. E fecho o parênteses da fórmula cerro. Dou Enter. Pronto, já está corrigido. Se eu colocar um ano que existe, ele vai trazer o valor. E se colocar um ano que não existe, ele daria um erro, mas a gente corrigiu com a fórmula cerro. E eu posso pegar essa fórmula agora, simplesmente depois de ter feito aqui, como nós já travamos aqui o F6, a linha 6, eu posso arrastar para baixo. E pronto, eu já tenho todos os meses. Legal, né? Vamos fazer um teste? 2017. Opa, lá, ó. O que deu de errado aqui? Que nós não mudamos a referência, né? Como eu deixei texto absoluto. Então o que eu vou ter que fazer? Como não é uma referência, o Excel também não vai saber fazer isso automático, o que eu vou ter que fazer é o seguinte, eu vou ter que trocar aqui manualmente, ó. Fevereiro. Que letra que era? Não é na letra da coluna, né? Fevereiro é sempre D. Março é E. Então a gente vai ter que alterar isso aqui nas fórmulas, ó. Janeiro é C. Fevereiro é D. Março, E. Abril, F, e assim por diante. Vamos lá. G, H, I, J, K, L. Não esquece do K, hein, pessoal. M, I, N. Vamos ver? Ó, dezembro é no N. Então, ele já trouxe os valores para mim. Vamos testar com outros anos. Feito isso uma vez para a coluna, não precisa fazer mais, porque ele já vai trazer agora as referências do mês certos. Então, 2017, 2018, 2019, tá tudo certinho. Beleza, pessoal?
Espero que tenha ajudado vocês aí. Qualquer dúvida, escreva aí nos comentários, manda um e-mail para mim. Mas isso vai ajudar muito. Depois é o que eu falei, a gente pode estender isso aqui colocando, por exemplo, outras colunas. Aí o que eu vou fazer? A mesma fórmula que eu utilizei para cá, ó, eu vou utilizar nessa coluna do lado. Aí eu só não posso esquecer de trocar essa referência aqui, ó, do ano que eu estou utilizando. E para ter vários anos, o que que eu fiz? Eu simplesmente fiz uma conta baseada nesse daqui, ó. Então essa coluna é sempre um ano, o ano de referência, que é o 2019, menos 1. Então é sempre o F6 menos 1. E esse aqui é o E6 menos 1. Aí você pode mudar conforme você quiser. Que nem lá eu falei lá no começo do vídeo. Você pode colocar, em vez de menos 1, você pode colocar mais 1. Ser um ano a mais. Não sei. Não faz muito sentido para mim ser um ano a mais, mas sei lá. Aí você pode mexer aí do jeito que você for mais conveniente para fazer o seu relatório. Marquei menos 1, só para deixar. E aí você pode ir brincando com isso. Você pode colocar os gráficos, igual estava lá anteriormente. Depois dá para você fazer outros filtros, inclusive, que eu tinha colocado nos de vendedores. Beleza, pessoal? Espero que tenha ajudado. Se você gostou, deixa o seu joinha. Não deixe de compartilhar com seus amigos, que se ajudou você também pode ajudar ele. E eu espero você mais vezes no canal. Um abraço, tchau!